Matrizes inversas. Nos números reais, para todo A diferente de B, existe um B tal que o A vezes o B é igual ao B vezes o A, que é 1. Então, se a gente for analisar como que acontece isso, é no caso em que o B é o inverso do A, é 1 sobre A, ou A elevado a menos 1, que é o mesmo conceito para matrizes, por isso que introduzi este assunto com os números reais, lembrando da simbologia já adotada, da matemática própria, né? Para matrizes, A vezes B só é igual a B vezes A, que também é a mesma coisa que a matriz identidade, se a matriz B for a inversa de A, B igual a A elevado a menos 1. Aqui dá para a gente chamar de A elevado a menos 1, porque tem aquela analogia com os números reais. Onde essa matriz B é chamada inversa de A, né, como mencionei. Então, bastante atenção aqui. A B pode ser multiplicada tanto pela direita quanto pela esquerda, neste caso específico. Desculpem. Logo, se ela for possível de multiplicar pela direita e pela esquerda, resultando na matriz identidade, temos uma matriz inversa. Um detalhe importante, elas precisam ser quadradas. Lembrando que, assim como nas transpostas não, né? Mas quando eu inverto elas, linhas por colunas ali, por causa dessa propriedade, para resultar numa matriz identidade, né? Que é uma matriz quadrada e diagonal, precisamos ter que a matriz A e a sua inversa B, ou A menos 1, também precisam ser quadradas. Vamos encontrar uma matriz inversa para J2, ou seja, uma matriz quadrada de ordem 2 que já vimos e chamamos de J. Aqui, colocando os parênteses, né, para identificar as matrizes. 0 menos 3, 3 e 0 é uma matriz J2, igual já vimos antes nos casos de matrizes opostas e simétricas. Se não me engano, era uma matriz antissimétrica, essa matriz J2. J2 vezes C2, lembrando que essa matriz C2 é uma que a gente não conhece, uma matriz qualquer, né, que eu coloquei aqui, que será uma inversa da matriz J2, C1, C12, C21 e C22. Multiplicando linha por coluna, igual aprendemos, 0 vezes C11 menos 3 vezes C21 somados resulta no elemento de posição 1 na linha e 1 para a coluna, que é de uma matriz que eu ainda não chamei ainda, né? Não dei o nomezinho, que é como se fosse o J2 na menos 1. Então é o elemento J2 elevado a menos 1 é 1, 1, né? Da posição da primeira linha e primeira coluna. Da mesma forma, para a primeira linha e segunda coluna, 0 vezes C12 mais menos 3 vezes C22. E para as outras colunas e linhas, vou colocar aqui, né? 3, 0, que é essa última linha, vezes a primeira coluna. Então, segunda linha da primeira matriz e primeira coluna da segunda matriz resulta no elemento J2 elevado a menos 1, 2, 1, que é nessa posição aqui. Da mesma forma, 3, 0 da linha da matriz J2 vezes C12, C22, que é a segunda coluna, da matriz C de ordem 2, resulta no elemento de posição 2, 2, da matriz J2 na menos 1. Sempre somados, né? Essas multiplicações. Realizando as contas aqui, né? Os elementos com 0 são simplificados, fazemos jogo de sinal mais com menos, nos casos necessários. Temos essa matriz aqui, que é a nossa matriz inversa, para a matriz J2. Agora, como essa matriz precisa ser igual à identidade, vamos encontrar quem são o C1 e o C2. Vamos primeiro aqui. O elemento da posição 1, 1 precisa valer 1, porque é uma matriz identidade. Assim como o outro elemento da diagonal principal, das matrizes de ordem 2 por 2.
Enquanto que da diagonal secundária aqui, no caso da posição 1, 2 e 2, 1, precisam valer 0, certo? Igualando termo a termo, lembrando da igualdade entre matrizes, menos 3C2, 1 é igual a 1, menos 3C2, 2 é igual a 0, 3C1, 1 é igual a 0, 3C1, 2 é igual a 1, resultando em 0, 1 terço e menos 1 terço. Para os únicos valores que não são 0, né, são C21 e C12. Vamos conferir agora pelo produto pela esquerda. Então, vamos multiplicar aqui. O que a gente fez inicialmente foi multiplicar a matriz C2, que é a nossa inversa, que a gente está procurando pela direita. Mas lembrando que para ser inversa, ela precisa ser igual pela esquerda também. Então, fazendo a conferência, multiplicando pela esquerda, 0, 1 terço menos 1 terço, 0, que é a matriz analisada em questão, vezes 0 menos 3, 3, 0, que é a nossa matriz J2. Resulta em 0 vezes 0, aqui, né? Primeira linha vezes a primeira coluna. Primeira linha vezes a segunda coluna. Opa, terminando aqui. 1 terço vezes 3 é 1, que é essa parte. Primeira linha, segunda coluna, 0 vezes menos 3 é 0. E 1 terço vezes 0 é 0. Confere a primeira linha da matriz identidade. Desculpe. Da mesma forma, menos 1 terço e 0 vezes 0 e 3 resulta em menos 1 terço vezes 0 é 0. E 0 vezes 3 é 0 também. E por último, na segunda linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz, no elemento 2, 2 na matriz resultante. Menos 1 terço vezes menos 3, joguinho de sinal, menos com menos, dá mais 1 mais 0, porque 0 vezes 0 é 0. Aqui, por sinal, é 0, né? Vamos arrumar já. Então, obtemos a matriz identidade de ordem 2, por isso I2, duas linhas e duas colunas. Temos que essa matriz C2 é a matriz inversa da matriz J2. Poderíamos chamar ela, então, de J2 elevado a menos 1. Algumas propriedades. A inversa da matriz inversa é a própria matriz base que estamos analisando. A transposta da matriz inversa é igual à inversa da matriz transposta. A inversa do produto entre matrizes é a inversa de cada matriz separada multiplicada um pelo outro. Agora, se existir uma matriz inversa de uma matriz A, quadrada, lembrando, então essa inversa é única. Então, um conceito bem importante. Nós estávamos verificando ali no segundo caso se existia, né, aquela conferência da multiplicação pela esquerda, porque pode ser que não exista matriz inversa, dependendo da matriz A analisada. Como a gente calculou ali, existiu a matriz, então ela é única, não existe outra. Lembrando, né, que elas são quadradas e precisam ser inversíveis, A e B. Quando A não possui inversa, chamamos A de matriz singular. É possível encontrar matriz de outras formas, incluindo um determinante que veremos na sequência. Então, o método dos determinantes para determinar as matrizes, ele é uma forma de cálculo simplificada, com base na observação e experimentação de que as posições dos elementos em matrizes quadradas se repetem, né, esses cálculos.